Gravando. Muito bom, legal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o Jax, nosso palestrante do dia, né? Agradecer essa parceria com a Sociedade aqui Brasileira de Ciência e Tecnologia da Madeira. Agradecer o Carlos, nosso presidente. Então, hoje estou aqui representando o presidente, doutor Carlos, nosso colega, nosso amigo aqui. E fazer essa moderação, essa apresentação do Jackson, vai falar um pouco aí do trabalho desenvolvido pela Montana, do trabalho envolvendo preservação da madeira. Tá? Agradeço também todos os participantes que estão aqui. A gente vai ter a apresentação do Jackson. Né? As dúvidas vocês podem colocando no chat, algum comentário, dúvida, que no final da apresentação a gente vai abrir para quem quiser fazer um comentário, quem quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Jackson, obrigada novamente, boa apresentação. Perfeito, muito obrigado. Né? Gostaria também de começar agradecendo à Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia da Madeira, né, nas pessoas da professora Sali, do professor Carlos, né, e de todos que estão participando também, né, para a gente poder falar um pouquinho do que é preservação de madeiras, de como que a gente entende a preservação de madeiras, né, dos guias que nos levam ao desenvolvimento de produtos, né. É muito importante a gente ter esse momento de reflexão, de conhecimento do que são as normas, dos comportamentos físico-químicos dos produtos, do comportamento anatômico e da própria situação da distribuição dos produtos na madeira, e coníferas e folhosas têm comportamentos diferentes de absorção e retenção de produtos. E, é claro, isso acaba nos guiando a desenvolver produtos que possam atender a sociedade e, do ponto de vista tanto ambiental, quanto do ponto de vista de durabilidade e de segurança aos usuários da madeira. Né? Então, a gente considera muito essa situação de aplicação da madeira quando a gente fala justamente na seleção dos produtos e dos processos que são envolvidos. Para que a gente possa falar um pouquinho do que é a preservação de madeiras e como nós entendemos a preservação de madeiras, né? A gente sempre se pergunta, né? Por que eu devo preservar as madeiras, né? Quais são os benefícios que eu consigo extrair a partir da preservação de madeiras, né? Uma das perguntas que acaba respondendo, né? Ou uma das respostas que acaba talvez levando a essa conclusão, é a questão do aumento da expectativa de vida de madeiras que são pouco duráveis, madeiras que poderiam durar em uma situação de exposição. Jackson. Pois não. Desculpa interromper. Você colocou tela cheia? Sim. Está passando os slides? Sim. É porque aqui para a gente não está passando. Está aparecendo a sua tela do slide e os slides laterais não está passando. Okay. Agora passou. Passou? Passou. Tela cheia? Ainda não. Não. O Jackson, talvez se você clicar no ícone de apresentação ali, embaixo, no canto de esse. Ok. Vamos ver. Não está indo, não. Talvez você tenha que mudar a forma de apresentação e colocar em tela cheia, quando você pede para compartilhar. Para a apresentação. Para compartilhar. Deixa eu fechar a apresentação e abrir de volta, desculpe. Ao compartilhar, você tem uma opção tela cheia. Vocês visualizam? Isso, agora sim. Visualizou a mudança? Perfeito. Tá ok, então. Vamos lá. Bom, então, basicamente, retornando, quando a gente fala na preservação de madeiras, estamos falando justamente
do aumento da expectativa de vida de madeiras que são pouco duráveis, madeiras que, numa situação de uso natural, quer seja em contato ou fora de contato com o solo, principalmente em contato com o solo, as madeiras, principalmente de coníferas, elas duram de 6 meses aí a 1 ano, né, quando as madeiras estão enterradas, né, e à medida que você tem a preservação de madeiras, você busca aumentar essa expectativa de vida, né. Basicamente, os clientes e os usuários têm uma intenção de que essas madeiras durem 5, 10 anos, né? E quando a gente fala basicamente em estruturas e construções de madeira, geralmente essas construções, elas recebem um financiamento bancário na sua construção, e essas madeiras elas têm que durar de 25 a 50 anos. Né? Então, justamente, a preservação de madeiras ela veio justamente para fazer para tornar possível essas madeiras que são pouco duráveis e se tornarem madeiras extremamente duráveis. Uma outra situação é a própria superação dos efeitos, quer seja bióticos ou abióticos, né? Os ambientais, os biológicos. Então, à medida que você tem as madeiras tratadas, você acaba superando todos esses problemas que você poderia ter contra o ataque, principalmente de fungos, insetos, ou o próprio ataque quando você fala em intempéries, em raios ultravioleta, né, em raios solares. E justamente a preservação procura proteger as madeiras também desses riscos. Uma outra situação também, é claro, você pode proteger a madeira, quer seja pela arquitetura, pelo uso da preservação, os preservativos para a madeira ou acabamentos, né? A arquitetura, justamente do ponto de vista construtivo, quando você tem beirais de telhados que são beirais que ultrapassam as paredes, que evitam que você tenha acúmulo de umidade, justamente nas regiões onde você tem uma situação de umidade muito alta, seguida justamente de temperaturas mais elevadas, que isso pode trazer a questão do desenvolvimento dos fungos apodrecedores, e acaba degradando a madeira mais rápido, justamente pela questão da arquitetura. Então, a arquitetura ajuda a preservar as madeiras, né? Isso é fato, né? Quando a gente pensa, inclusive, no Antigo Egito, que todos aqueles sarcófagos, que muitas daquelas carruagens, muitas daquelas madeiras estavam lá preservadas dentro das tumbas, basicamente por 4, 5 mil anos, e a madeira intacta ainda lá, uma situação de temperatura, uma situação de baixa umidade, acaba preservando a madeira por um período muito grande. E os acabamentos, sim, são a aplicação de tintas, vernizes, a aplicação de stens, que são acabamentos de uma viscosidade mais baixa, que são feitas com resinas longas em óleo, que são resinas que acabam tendo uma flexibilidade maior e acompanham os movimentos de dilatação e contração da madeira e acabam protegendo aquela superfície por muito mais tempo, né? E esse arsenal de utilização de produtos, de critérios na escolha da madeira, critérios na escolha do produto, das retenções, isso acaba aumentando justamente o uso, intensificando o uso de madeiras de ciclo curto, né? Estava até previamente conversando com a professora Salim a respeito do uso de madeiras. Ela está numa região que é rica em madeiras tropicais e madeiras folhosas, né? Que tem uma abundância, mas a gente percebe que existe um movimento para a lei cada vez mais restringir o uso daquilo que é uma madeira de mata nativa, para o uso de madeiras de ciclo curto, né? Quer seja eucaliptos, quer seja pinos, que a região sul-sudeste é bastante difundido o uso, e nós temos assim uma abundância dessas madeiras, e temos basicamente dificuldade em conseguir essas madeiras que são madeiras tropicais, madeiras folhosas, né? Que têm uma alta durabilidade, e nós acabamos usando essas madeiras de ciclo curto, adaptando o uso de produtos, adaptando as penetrações, retenções, para que você alcance durabilidades que partem de 25 anos além, né? É claro, à medida que você intensifica o uso de madeiras de ciclo curto, você está preservando as madeiras que têm uma nobreza,
que tem uma taxa de crescimento muito baixa. Então, você reduz a pressão sobre a mata nativa a partir do uso das madeiras de ciclo curto, né? Sem contar que quando a gente fala no uso de madeira, então nós temos madeiras que basicamente de eucaliptos, uns 5, 10 anos no máximo, elas já estão disponíveis para o uso, quer seja para mourões, quer seja para colunas, quer seja para fabricação de decks e outras aplicações, utilizando nada mais do que o gás carbônico, nutrientes, a luz do sol, as células que vão promover a fotossíntese, utilizando aquilo que pode até interferir justamente no efeito de aquecimento do planeta e liberando basicamente como resíduo o oxigênio mais puro, né? Então a árvore é a indústria mais limpa que a gente entende que existe na natureza, que existe no mundo. Mas, claro, quando a gente fala justamente em utilização de químicos, a gente fala a utilização da proteção e da preservação de madeiras, a gente tem que falar também sempre do ponto de vista do viés da legalidade, né? Então, basicamente, para que você possa utilizar um produto químico do ponto de vista do tratamento preservativo, esses produtos químicos eles devem ser registrados no IBAMA. Até eu coloquei aqui, existe uma lista de produtos químicos que estão presentes no IBAMA, que você consegue acessar e verificar quem são as empresas, quais são os produtos que são utilizados. Lá você consegue entrar na monografia, nos rótulos, você consegue verificar nas FISPICs, né? Você consegue nas bulas, você consegue ver exatamente quem é esse produto químico e quais são os critérios de uso, né? Mas basicamente, para que você faça esse registro dos produtos, você tem que cumprir algumas etapas. Quais são essas etapas? Basicamente, os produtos eles são ensaiados, né, em laboratórios que são reconhecidos, né, que são em REBLAS, que são reconhecidos pelo IBAMA, que são autorizados pelo IBAMA para essa finalidade, que vão fazer ensaios físico-químicos e toxicológicos desses produtos químicos. A partir dessa coleta de informações, de todas esse detalhamento técnico, esse conjunto de ensaios é levado até a Anvisa, apresentado para que a Anvisa inicie o processo de registro do produto. Esse produto vai levar um tempo de registro de 3 a 5 anos, né? É algo que não é assim tão rápido e tem muitas exigências do ponto de vista, principalmente toxicológico, de proteção, né, das pessoas e do usuário, né? Basicamente, essas avaliações são encaminhadas, como disse a Anvisa, ela determina a classificação toxicológica desse produto químico, desse preservativo. A partir dessa classificação toxicológica, é dada uma entrada, aí sim, no registro do IBAMA, a partir de toda a avaliação e toda a classificação da Anvisa, para que você tenha um produto praticamente em prateleira e disponível para venda para o usuário final. Então, todos os produtos químicos que são utilizados em preservação de madeiras, eles seguem esse rito para poder estar disponíveis do ponto de vista de uso e segurança ao usuário final, né? E é claro, quando a gente trata justamente do uso de produtos químicos, a gente fala da preservação de madeiras, a gente está combatendo justamente aqueles que são os inimigos da madeira, né? Então, nós temos os outros agentes, enquanto a gente procura trabalhar para desenvolver produtos que tenham menor toxicidade, que sejam mais eficientes. Do outro lado, existem também os adversários que procuram destruir a madeira, né? Quer seja do ponto de vista dos agentes abióticos, né, como umidade, os raios ultravioleta, os sais, os agentes químicos, poluição, intemperismo, fogo, o desgaste pelo atrito, né? E basicamente essa destruição ele acaba iniciando justamente pela própria composição química da celulose, né? Então, basicamente nós temos ali a celulose que tem uma estrutura com arranjo cristalino, que tem uma resistência maior a químicos, intempéries e outros agentes de degradação, mas nós também temos fases amorfas, ou regiões amorfas, que acabam sucumbindo justamente esses agentes de uma forma mais acelerada, né? E isso acaba levando à degradação e ao colapso
de toda a estrutura da madeira, quer seja do conjunto celulose, hemicelulose, lignina, né, e afins, acaba tendo justamente essa degradação da fibra celulose, que por consequência o colapso das estruturas de madeira, né? Então, quando você trata, por exemplo, aqui eu coloquei uma representação de uma clivagem de uma cadeia carbônica, os raios ultravioleta B, que eles têm um comprimento de onda de 315 a 280 nanômetros, eles acabam rompendo a ligação carbono-carbono, a ligação covalente carbono-carbono, e essa ligação covalente rompida, acontece de fato o colapso de toda a molécula da celulose, preferencialmente esse colapso nas regiões nas regiões amorfas, que tem uma susceptibilidade maior justamente a essa degradação e são menos resistentes a esses agentes. Né? E os outros agentes que acabam também sendo os nossos adversários, né, são os agentes bióticos, né, quer seja aqui os fungos manchadores, os manchadores emboloradores, os fungos apodrecedores, quer seja de puridão branca, parda e mole, os perfuradores marinhos e os insetos xilófagos, né? Basicamente, quando a gente fala em fungos manchadores e emboloradores, são aqueles fungos que eles acabam se alimentando justamente daquele alimento que está disponível na célula da madeira, basicamente açúcares, que eles acabam consumindo para poder se desenvolver, mas não necessariamente eles consomem a celulose, a lignina, né? Eles acabam consumindo esses agentes que estão disponíveis, se desenvolvem, alteram o aspecto natural da madeira, mas não necessariamente degradam a estrutura da madeira em si. Mas é claro, à medida que você tem um ataque, quer seja por fungos manchadores e fungos emboloradores, você acaba interferindo justamente no que é o aspecto econômico, porque tem uma questão justamente cultural, e mesmo quando você trata de uma NINF 15, que é uma resolução da ONU que trata justamente das embalagens de madeira que você utiliza para transportes em sistemas de importação, exportação de produtos, né, daqueles pallets de madeira, que você tem que ter um pallet limpo, né, que não pode estar com nenhum fungo manchador ou embolorador aparente. Então, existem estratégias de proteger essa madeira desse ataque de fungos manchadores e emboloradores, quer seja pelo uso de químicos, ou quer seja pela própria secagem em si da madeira, e acaba tendo essa possibilidade justamente de uso de uma madeira com valor econômico mais elevado. Já os fungos apodrecedores, né, são aqueles que acabam realmente atacando lignina, celulose, acontece em uma situação de alta umidade, é muito comum acontecer em madeiras que estão enterradas ou em contato com o solo, né, e isso acaba degradando e colapsando as estruturas, assim, de uma maneira também muito rápida, né? E cada um dos ataques, esses fungos, eles acabam sendo muito visíveis. Quando se fala de uma podridão branca, mole ou parda, você consegue visualizar justamente os estágios e os comportamentos desse desenvolvimento do fungo. E muito passa pela questão justamente dessa infiltração da umidade nas superfícies. Por isso até coloquei inicialmente, quer seja na proteção da arquitetura, a aplicação de acabamentos ou dos tratamentos químicos, da secagem da madeira em si, para proteger justamente a madeira dessa infiltração de água, que acaba sendo algo que depois sendo algo como uma fonte de desenvolvimento desses fungos apodrecedores, né, pelo fato de você ter uma madeira suscetível e rica em umidade, né? Agora, a gente não tem uma situação muito comum de uso da madeira justamente em contato com a água salgada ou salobra aqui no Brasil, o que é estranho, já que a nossa costa, né, o nosso litoral é tão grande, mas você não tem muitas situações de uso em piers de madeiras, né, como a gente observa em outros países, né, quer seja na América do Norte, ou quer seja na Europa, na Oceania, existe muito uso de madeira tratada nessa situação, justamente de piers, né, de madeira, né, nesses ambientes. E, basicamente, o ataque ocorre
por esses dois indivíduos aqui, né, pela limnória e pelo teredo, que são moluscos, né, e crustáceos, que eles acabam basicamente atacando a madeira nessa região de variação de marés. Eles utilizam basicamente a madeira como abrigo para o seu desenvolvimento, não necessariamente eles se alimentam da madeira, mas nessa busca por abrigo, eles acabam corrompendo e comprometendo toda a estrutura de madeira, né, a ponto de tornar essa madeira completamente suscetível ao colapso, né? Então a madeira fica muito mais frágil pelo ataque desses dois indivíduos, né? Ou seja, desses moluscos e crustáceos, limnória e teredo. Outro agente que é bastante comum e agora a gente observa, principalmente nessas situações de calor mais intenso, final de tarde, eles iniciam suas revoadas aqui, são os insetos xilófagos, principalmente os cupins, né? E é claro, à medida que a gente conhece esses adversários, a gente também consegue determinar estratégias de combate e de proteção à madeira, né? E é claro, quando a gente fala, por exemplo, da situação do desenvolvimento de cupins, é muito comum, né, eles aparecerem no final da tarde, justamente aqueles cupins alados que ficam revoando justamente as lâmpadas, né, as luminárias, né, dentro das nossas casas, né, e realmente são casais que já saíram justamente daquela colônia e já estão justamente num outro ciclo de vida. Então, basicamente, você tem dentro de uma colônia que pode durar, basicamente, às vezes até 50 anos, né, à medida que você tem reprodutores suplementares assumindo o lugar do rei e da rainha. Então, na colônia eu tenho um rei e uma rainha que tem justamente essa finalidade de procriar. A rainha, ela fica dentro da colônia, gerando na sua câmara real uma média de 2 ovos por segundo, então ela tem um tempo assim muito grande. Se eu tenho 2 ovos por segundo, uma colônia que pode ter via reprodutores suplementares durar 50 anos, então haja inimigo da madeira, vai ter muito inimigo para a gente combater. Então, à medida que esse rei e essa rainha eles colocam os seus ovos, esses ovos eles acabam se diferenciando. Basicamente, eles formam as larvas, que vão formar os soldados e os operários, numa proporção basicamente de 10 para 1, 10 para 2, 10 operários para 1 soldado. Então, existe uma proporção deles dentro da colônia. Basicamente, eles se alimentam e se comunicam via saliva, né? E muito até, inclusive, da condição de digestão da madeira por conta dessa transmissão de protozoários pela saliva entre os indivíduos, acaba permitindo que eles consigam justamente digerir a celulose, né, e transformar em moléculas menores para consumir e transformar em energia. Então, basicamente, a larva ela acaba se diferenciando em soldado operário, mas também acaba se transformando em ninfas, né, que são assexuados, que numa situação, quer seja da redução do rei ou da falta do rei ou da rainha na colônia, eles acabam se convertendo justamente nesse reprodutor secundário, que acaba assumindo a posição do rei ou de uma rainha na colônia. E é claro, à medida que você tem uma população já aumentada desses reprodutores suplementares, chega a determinada época do ano que eles saem das colônias e acabam fazendo a revoada, né? Que seja as aleluias, os siriris, que depende da região, como é chamado. Caso eles se encontrem dentro das nossas casas, o ataque está garantido, basicamente. E você tem ali uma formação de uma nova colônia dentro da sua casa. Então, basicamente, o ciclo de vida dos cupins segue esse princípio. E é claro, quando você olha, aqui coloquei o exemplo, por exemplo, dos resíduos do cupim, né, quando eles acabam defecando, as fezes, eles têm justamente uma aparência diferente. Então, é claro, quando você tem um cupim, você sabe que você tem uma galeria, essa galeria, se eu tenho que introduzir um produto químico, eu posso introduzir um produto químico que ele tem que escoar por toda essa galeria até atingir o indivíduo. Então, não adianta, muitas vezes, eu querer pulverizar com um produto químico numa superfície sem que eu alcance, de fato,
o indivíduo, né? Porque muitos dos preservativos, eles têm comportamentos diferentes, quer seja um comportamento de inibidores de quitina, acaba afetando justamente o esqueleto, o exoesqueleto do indivíduo, né? Ele acaba sofrendo uma osteoporose, né? Ele acaba se quebrando com maior facilidade. Eu tenho inseticidas que acabam atacando justamente o sistema nervoso central do inseto, ou tenho alguns inseticidas que atacam justamente aqueles protozoários que acabam promovendo a digestão, e aí o cupim não consegue digerir e acaba morrendo. Então, existem várias estratégias de combate, e você deve saber também em que estágio larval esse cupim se encontra, para entender a melhor estratégia de combate. Diferente das brocas, né? A broca, né, o besourinho, a fêmea adulta vem, coloca o ovo na superfície da madeira. Esse ovo ele se desenvolve a uma larva. Essa larva se alimenta da madeira, então ela já está introduzida na madeira, promovendo a alimentação, e depois ela passa no estágio que ela acaba sofrendo a metamorfose até retornar de volta ao indivíduo adulto. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo até observações de clientes que, olha, fiz o tratamento na madeira e estou sofrendo um ataque, por exemplo, de brocas na madeira, ela está toda perfurada, eu estou vendo muito material saindo de dentro dela. Então, de fato, não é a questão de que o inseto adulto está atacando a madeira tratada. Na verdade, a madeira já foi contaminada, já foi impregnada e já está com o indivíduo dentro do seu ciclo de vida, completando o seu ciclo de vida, e ele está saindo da madeira, né? Não que ele esteja entrando. Então, de fato, o que você pode fazer é aplicar um inseticida naquela região aonde tem a maior incidência para tentar inibir esse desenvolvimento, porque basicamente eles não estão se alimentando quando ele já está na fase de indivíduo adulto. Ele utiliza basicamente a mandíbula para abrir uma rota de fuga e poder sair da madeira. Então, eventualmente, ele pode se contaminar ou não com o produto químico, mas, de fato, a madeira já foi contaminada e não está sendo contaminada. E, é claro, quando a gente fala dentro dessas estratégias, basicamente você pode proteger a madeira, quer seja pelo controle da umidade, né? Então, como a gente colocou, madeiras que estão secas, você não tem desenvolvimento de fungo, né, que seja embolorador ou apodrecedor, então você tem uma durabilidade maior da madeira, então a manutenção dessa umidade em níveis mais baixos, você acaba favorecendo a proteção da madeira, ou quer seja pela utilização dessa secagem, quer seja pelo processo de estufa, ou por uma secagem ao ar. Só que, é claro, quando você fala em secagem ao ar, secagem de estufa, principalmente estufa, entra naquela condição de que você tem que tomar cuidado e tem que ter um processo de secagem muito bem desenvolvido para que você consiga iniciar com um teor de umidade mais alto na madeira, com uma temperatura mais baixa, e que você gradualmente faça essa inversão da redução da umidade e aumento da temperatura, para que você permita que a velocidade de fuga da água ou de saída da água esteja equilibrada com a elevação da temperatura, porque senão você pode promover colapsos na madeira, quer seja pela torção, quer seja pela formação de gretas, né, pela formação de trincas. Então, existe uma situação de cuidado. Secagem ao ar, a gente sempre chama a atenção dos clientes que trabalham com secagem ao ar, justamente para favorecer a circulação de ar, para estar longe justamente de regiões sombreadas ou de florestas que você pode estar trazendo a contaminação. Então, uma situação de controle de pátio é muito importante para que você tenha justamente uma secagem equilibrada e um bom desempenho da madeira após secagem, né? Ou quer seja, claro, pelo próprio tratamento químico, a partir dos processos, que podem ser os processos sem pressão ou com pressão. Geralmente, os processos sem pressão são aqueles processos por pincelamento, por spray, por imersão das madeiras nos produtos químicos, ou adição dos inseticidas, dos fungicidas, na linha de cola dos painéis compensados, por exemplo, né? Uma situação de aplicação de inseticidas em spray,
não é algo que me agrada muito, né? Porque quando a gente fala em aplicação de inseticida em spray, justamente as pessoas elas não tomam o devido cuidado de se proteger, do uso de máscara, da proteção da pele, e justamente você adicionar ou colocar esses produtos da forma em aerosóis, você corre o risco, sim, das pessoas respirarem aqueles inseticidas. Então, é algo que, basicamente, quando você fala em pincelamento, imersão, ou adição dos adesivos, são condições assim bem favoráveis ao uso de produtos químicos, né? Pincelamento é uma técnica muito boa, porque você, basicamente, na aplicação via pincel, você pressiona o produto contra a superfície, então você favorece a penetração do produto na madeira, a própria imersão, né? Quando a madeira está seca, é favorável à absorção do produto e, obviamente, ela vai melhorar o desempenho, né? E a própria adição do adesivo é algo que é muito comum utilização em painéis compensados. E aplicações à pressão são aquelas aplicações em autoclave, né? Que pode seguir por meio dos processos de célula cheia, célula vazia e duplo vácuo. Então, os tratamentos em autoclave apresentam técnicas e estratégias e processos diferentes que podem favorecer a aplicação dos produtos, mas também a distribuição desses produtos dentro da madeira. Como, por exemplo, quando eu tenho um tratamento em autoclave por meio de célula cheia, CC, eu inicio, por exemplo, eu introduzo a madeira no interior da autoclave, que está vazia, e aplico um vácuo inicial que vai em torno de 560, 600 milímetros de HG em torno de 1 hora, 45 minutos a 1 hora. Então, eu dou um vácuo inicial, retiro todo o ar de dentro da autoclave, de dentro das células da madeira, e torno aquela madeira disponível numa situação de vácuo. Passado esse momento de vácuo, 45 minutos a 1 hora, eu permito que a solução do tanque inunde a autoclave. Inundada a autoclave, eu inicio um processo de pressão, que pode ser também aí de 45 minutos, 1 hora. E esse processo de pressão, 45 minutos a 1 hora, de 10 a 12 kgf por centímetro quadrado, vai favorecer a penetração do produto químico dentro do núcleo da madeira. Quando você fala em pinos, é claro, toda a situação porosa e permeável, toda a porção porosa e permeável da madeira vai ser tratada. Entretanto, nós, medula, você não consegue impregnar. E nas madeiras, por exemplo, das folhosas, como o eucalipto, por exemplo, que você consegue distinguir o cerne alburno, todo alburno ele é tratado, porém o cerne ele não é tratável, né? Então você não consegue impregnar o produto. Então eu inicio com vácuo inicial, inundo a autoclave, 10 a 12 kgf por centímetro quadrado, em torno de 1 hora, eu tenho esse tratamento, essa impregnação, eu libero essa solução para dentro do tanque de solução e dou um vácuo final de 10 a 15 minutos, na mesma intensidade, 560 a 600 milímetros de HG, que vai favorecer a completa impregnação e tratamento da madeira, né? E vai tornar ela disponível a esse tratamento. Então, aqui um tratamento muito comum e muito usual para o CCA, para o CCB, para os cobreazóis e outros produtos. Via de regra, os tratamentos célula cheia segue esse princípio. E célula cheia porque o lumen das células da madeira são completamente impregnados, então a célula fica completamente cheia. Agora, por exemplo, existe um outro processo, que é o processo CV, de célula vazia. Esse processo de célula vazia é utilizado basicamente para produtos que tenham uma menor reatividade, como, por exemplo, o CCB. É um produto que tem um tempo de reação muito mais prolongado. Então, como é possível um processo desse por célula vazia? Ao invés de eu aplicar um vácuo inicial, eu já parto direto, eu coloco a madeira no interior da autoclave,
preencho essa autoclave com uma solução preservativa e já aplico uma pressão de 10 a 12 quilos sem o vácuo inicial. Isso quer dizer o quê? Que você tem ar ainda dentro do lúmen, né? Dentro da célula da madeira. Então você vai ficar com uma célula incompleta, ela não vai estar completamente cheia, a célula vai estar vazia ou vai estar minimamente pela metade com a solução preservativa. Então, se eu tenho, por exemplo, uma situação que eu quero fazer um tratamento que eu faço uma impregnação com menos produto, ou com menos líquido, ou com menos água no tratamento, que eu preciso de uma secagem mais rápida, introduzindo menos água, eu dobro a concentração da solução, faço um tratamento por célula vazia, e a partir desse momento que eu faço essa aplicação, à medida que eu reduzo a pressão, o ar que está pressurizado dentro da célula expulsa parte do produto, mas boa parte dele ainda vai ficar impregnado na madeira. Com o dobro da concentração, eu alcanço a retenção que eu preciso, como eu alcançaria, por exemplo, na célula cheia. Mas detalhe, como eu comentei, essa aplicação só é possível pelo uso de produtos que são pouco reativos. O CCA não pode ser usado, né, o produto à base de cobre, cromo e arsênio, pelo fato da alta reatividade do CCA, mas produtos como o CCB, por exemplo, eu posso fazer o tratamento via célula vazia. Então, aplico uma pressão, libero a pressão, aplico um vácuo final mais curto e eu tenho uma madeira tratada com uma retenção desejada, com uma menor quantidade de produto e de líquido na madeira, que me permite uma secagem mais rápida. Ou a outra aplicação, por exemplo, a aplicação por duplo vácuo, que é uma aplicação que eu faço o tratamento da madeira, eu adiciono a madeira dentro da autoclave, aplico um vácuo, que é um vácuo mais longo, de 45 a 60 minutos, também 560 a 600 milímetros de HG, permito que a solução seja preenchida dentro dessa autoclave e faça uma impregnação da madeira, e rapidamente eu já faço eu aplico depois um outro vácuo, quer seja também de 560 a 600 milímetros de HG, numa aplicação que pode ser de 5 a 10 minutos de vácuo, e termino essa aplicação de 2 vácuos, então um vácuo inicial e um vácuo final, né, com a partir da impregnação da madeira. Isso faz o quê? Faz que eu tenha condições de penetração de produto muito diferentes. Quando eu falo, por exemplo, numa pulverização, né, ou um pincelamento, eu tenho uma aplicação, eu tenho uma distribuição muito superficial do produto na superfície da madeira. Quando eu faço uma imersão, eu permito uma penetração melhor do ponto de vista das porções porosas e permeáveis da madeira, muito diferente do que eu teria se aplicasse, quer seja uma pulverização ou um pincelamento. Então, eu tenho uma proteção um pouco maior. E detalhe, né, é importante você utilizar uma imersão a partir da configuração final da tua peça, porque se você tiver que fazer algum entalhe, algum corte, alguma perfuração, você tem que introduzir de volta ou reaplicar o produto naquela situação, naquele ponto de entalhe, porque isso permite que você tenha uma proteção e um encapsulamento total da peça e evita justamente um ponto de acesso do biodeteriorador a partir daquele ponto. Aqui dentro do duplo vácuo, como eu tinha citado, eu tenho uma penetração muito melhor do que seria a penetração via imersão, sem que necessariamente eu consuma tanto produto quanto eu consumiria, por exemplo, numa situação de vácuo-pressão, que eu vou impregnar completamente a superfície da madeira, ou o núcleo da madeira, quando eu comparo com o tratamento duplo vácuo. E é claro, essas condições ou essas situações de penetração de produto nos dão justamente esse indicativo de durabilidade em função do uso dessa madeira. Então, as técnicas de tratamento nos dizem justamente aonde eu devo estar aplicando, por exemplo, essa madeira, ou que durabilidade eu vou alcançar, né, a partir dessa técnica, a partir da aplicação dessa técnica. E é claro, quando a gente fala na retenção de ingredientes ativos, estou aqui, por exemplo, considerando
a norma de categoria de uso, né, do sistema de categoria de uso 5, que fala da retenção mínima de 6,5 kg de produto preservativo, e é claro, o mínimo é o mínimo de 6,5. Então, quando eu tenho um alvo mínimo de 6,5, eu devo tratar com uma concentração mais alta. Porque se eu preparo uma solução preservativa para que ela alcance 6,5 kg, a minha distribuição normal pode ter retenções 50% da população abaixo de 6,5, fora do que a norma técnica, por exemplo, a 16143, que essa norma de categoria de uso determina a retenção mínima, com a população abaixo da norma. Então, eu devo mirar numa concentração mais alta, ter um conhecimento muito grande do que seria a minha situação de absorção das minhas madeiras, em função do teor de umidade, em função de características da minha madeira, trato com uma concentração mais alta para alcançar o que seria a retenção mínima, porque se eu utilizar a média 6,5, posso ter 50% da minha população abaixo do que a norma determina. E é claro, eu acabei de citar a 16143, que é a norma de sistemas de categoria de uso. Essa norma é uma norma que ela foi revisada, está em processo justamente de consulta pública, e ela trata justamente dos produtos, ela trata das retenções, ela trata dos métodos de aplicação para que você obtenha justamente o uso da madeira, considerando as classes, né, e as categorias, por exemplo, de uso interno de construções, uso interno, categoria 1 e 2, sendo que a categoria 1 você pode ter, por exemplo, a tua madeira em contato com a alvenaria, né, ou ela é apoiada na alvenaria, e a categoria 2 no ambiente interno, fora do contato com a alvenaria. Então, eu tenho um ambiente de baixa agressividade. Quando eu vou para a categoria 3 e categoria 4, eu já parto para situações onde eu tenho a categoria 3 em ambiente interno, mas sujeito à umidade, e a categoria 4 em ambiente externo, sujeito à intempérie com uma umidade mais frequente. Então, justamente o risco ao biodeteriorador, ele aumenta. E nesse caso, eu tenho que utilizar, quando eu falo em situações de ambiente interno, principalmente de ambiente externo, sujeito à umidade, a utilização de acabamentos que me protejam não só a madeira, mas também o produto químico no qual eu fiz o tratamento para proteção contra o biodeteriorador. Já a categoria 5, eu tenho uma situação, por exemplo, de madeiras que estão em contato com o solo ou necessariamente enterradas com o solo ou com a água corrente, né? Então, eu tenho uma categoria onde o risco à deterioração é muito maior. Então, eu falo de retenções para baixo de categoria 4, ou quer seja pincelamento, imersão, retenção inferior a 4 quilos, produtos de menor toxicidade, métodos de pincelamento. Categoria 5, eu já falo em produtos que eu tenho que exclusivamente fazer em tratamentos em autoclave para alcançar retenções que pode ser de 6,5, 9,6, 11 quilos de retenção. E categoria 6, quando eu falo em água salgada ou salobra, são retenções muito altas. Retenções, por exemplo, quando se fala em CCA, de 40 quilos de ingrediente ativo por metro cúbico. Então, é muito produto, né? Para que resista justamente a liminória, a tereda e outros indivíduos que vão atacar de forma agressiva a madeira. Aqui, por exemplo, nós temos um cliente que se chama Construtora Noa, que está no processo de implantação desse empreendimento aqui na Vila Madalena, em São Paulo, que é uma estrutura completamente em madeira, com apartamentos que vão variar de 390 a 466 metros quadrados. Esses nomes, cedro, cambuci, plátano, ipê, jacarandá e pinos, é o nome de cada uma das unidades, né? Não necessariamente produzida com cada uma dessas madeiras. Então, basicamente, é madeira de pinos tratada em ambiente sujeito à umidade, em ambiente que tem risco
justamente a biodeterioração, sendo que eu tenho, por exemplo, categoria disponível dentro dessas unidades, categoria 1 e 2, que é categoria ambiente interno, protegido da umidade, materiais em contato justamente com essas madeiras. Eu tenho categoria 3 e 4, que são ambiente interno e externo, mas basicamente externo, sujeito à umidade, então eu tenho que fazer o tratamento com determinados produtos, aplicação de acabamentos, e situação 5, que está em contato com o solo ou com a água, principalmente com o solo. Eu tenho estruturas de deck, tenho estruturas de madeira que pode estar justamente numa situação favorável à biodeterioração, então eu tenho que tratar com CCA, com CCB, com MCAC, qualquer que seja o preservativo, via autoclave para resistir justamente essa estrutura. Muito provavelmente esses empreendimentos logo vão estar disponíveis, as pessoas vão estar adquirindo essas unidades inteirinha em madeira tratada, e justamente é outro marco da madeira, do uso da madeira tratada, né, aqui em São Paulo, na Vila Madalena, que é uma região bastante nobre, bastante valorizada da cidade, que vai trazer justamente o uso da madeira tratada e cada vez maior o uso em construções de madeira no Brasil, né, que vem evidenciar que o Brasil realmente ele tem tido uma crescente no uso da madeira tratada do ponto de vista construtivo. Né? E quando a gente fala, claro, os preservativos, eu tenho preservativos que são profiláticos, né, que são aqueles preservativos que são orgânicos, organometálicos, que são utilizados, quer seja para tratamento sem pressão, que basicamente são fungicidas e inseticidas, e os tratamentos vácuo-pressão, que são aqueles que são bastante aplicáveis aqui em categoria 1 e 2, 3 e 4, categoria 5 e 6, né? Principalmente quando a gente fala em categoria 5, que é o CCA, que é o arseniato de cobre cromatado, o CCB, que é o borato de cobre cromatado, o creosoto, que é um produto que ainda está registrado no IBAMA, está na lista do IBAMA, mas tem pouco uso no Brasil. Eu sei que o pessoal acaba trazendo dos Estados Unidos estruturas de dormentes de madeira tratados com creosoto, são importados para o Brasil, porque existem poucos fabricantes, até, se não me engano, até onde eu sei, existia uma usina aqui no Brasil ainda que tratava com creosoto, que é um produto à base de hidrocarboneto. Os cobrazóis que estão chegando, né, principalmente quando se fala cobrazol tipo B, né, aquele que contém apenas um azol, que é o tebuconazol, que é um composto fungicida, né, à base de carbonato de cobre, e o MCAC, que é o carbonato de cobre micronizado tipo C, que é uma combinação de tebuconazol e propiconazol. Quando eu falo no CAB, eu tenho uma dissolução do tebuconazol e do carbonato de cobre no meio, então eu tenho uma solução. E quando eu falo no micro CAC, eu tenho um produto que está em suspensão, é um produto micronizado suspenso, a partícula ela não foi dissolvida. Por exemplo, o CCA e o CCB, eu tenho o cromo, que é um fixador dentro do produto, o cobre, que atua como fungicida, e o arsênio, que atua como inseticida. No caso, o CCA, eu tenho um inseticida, o arsênio, e no CCB, eu tenho o inseticida, o boro. Então, depende justamente do desejo do cliente, da própria aplicação. Vou fazer o tratamento, por exemplo, em uma parede. Eu não gostaria de ter em contato direto com o arsênio. Ok, você pode tratar com um CCB, que ele vai ter um inseticida boro e aplicar, por exemplo, um acabamento. Né? E aqui uma aparência, para vocês terem uma ideia do que é o CCA e o CCB. Eles têm essa carinha aqui, o produto. Né? Basicamente, existe uma reação de fixação do arseniato de cobre cromatado, né, o CCA, na qual eu tenho uma redução do cromo de mais 6 para mais 3, ele sofre um processo de oxirredução, e esse processo de oxirredução leva a uma situação de insolubilidade daqueles compostos que inicialmente eram solúveis em água, então o produto reage com a madeira e desencadeia todo o processo de formação de sais ou de outros compostos insolúveis que vão levar justamente a durabilidade do produto químico na madeira e a redução da lixiviação, do processo de
liberação do produto na madeira. Então, o produto fica virtualmente fixado na madeira e não sofre lixiviação. Ou a lixiviação é uma lixiviação extremamente baixa mesmo do ponto de vista na casa dos ppms de liberação de produto, principalmente nos estágios iniciais da madeira, quando em uso. Claro, à medida que você tem respeitado o processo de quarentena e você permite que esses dias sejam alcançados, o produto ele vai estar fixado e ter uma durabilidade muito grande, com baixa ou nenhuma toxicidade e nenhum aspecto ambiental afetado. Quando você compara, por exemplo, com o creosoto, que é uma mistura de carboneto, geralmente de policíclicos, você tem uma situação que um produto ele tem esse composto oleoso, de difícil impregnação de água, o inseto não ataca, e tem um odor muito forte, mas com o tempo ele acaba, basicamente, com a elevação da temperatura, ele acaba exudando na superfície da madeira e sendo liberado pelas intempéries, e, é claro, gerando essa contaminação ambiental pelo fato de você ter uma liberação do produto à medida que você tem dias mais quentes, né? A madeira dilata e contrai e o produto acaba sendo liberado da madeira. O cobre-azol, por exemplo, como eu coloquei para vocês, eu tenho o carbonato básico de cobre como fungicida, o tebuconazol como fungicida, e uma situação da formação de uma solução homogênea em monoetanolamina e água. Justamente esse composto ele acaba servindo como um fungicida, ou ele é composto por fungicidas, mas basicamente tratado dentro da retenção ideal, o inseto não consegue digerir, não consegue atacar essa madeira, então ele acaba protegendo, apesar de não ter um efeito inseticida, a madeira não se torna palatável ao inseto. Aqui quando fala em cobre-azol, um efeito de fixação, por exemplo, uma complexação do cobre que está envolto em monoetanolamina, né, do cobre-azol, se ligando ao que seria a hidroxila da madeira. Eu tenho aqui disponíveis, justamente nas fibras da madeira, e o quaternário de cobre amoniacal, que até não citei, porque não é um produto registrado no Brasil, mas que tem um uso bastante difundido, por exemplo, na América do Norte, Japão, Europa, né, por utilização da preservação, que sofre também o mesmo tipo de fixação na madeira a partir do processo de complexação do cobre presente no carbonato básico de cobre. Os compostos micronizados, como citei aqui, que eu tenho o carbonato básico de cobre, né, como fungicida, tebuconazol fungicida, proconazol fungicida, e esses compostos eles são finamente moídos na escala de 300 a 500 nanômetros, e à medida que você faz o tratamento e impregnação da madeira, basicamente você consegue introduzir dentro do lumen da madeira, através das pontuações, no interior das células, e tem uma liberação natural desse cobre, um processo de oxirredução, na qual aquele cobre do estado de oxidação 2, ele acaba liberando íons cobre que ataca e acaba promovendo o efeito fungicida desses compostos que estão particulados e que acabam, de fato, ionizando no interior da madeira à medida que essa madeira entra em contato com a umidade. Quando se fala aqui em retenções, trouxe aqui um efeito comparativo do cobre-azol tipo B, né, para situações fora de contato com contato com solo e água e solo em ambientes agressivos. O CAB, que é uma solução que contém carbonato de cobre e tebuconazol. O CAC, carbonato de cobre, tebuconazol e proconazol. O micronizado, o MCAC, é o carbonato de cobre, tebuconazol e proconazol finamente moídos. E o CCA, que é o arseniato de cobre cromatado, nas suas retenções comparativas. Então, quando eu falo uma retenção do micro CAC, eu tenho 2,2 quilos de retenção do cobre como cobre no estado fundamental, como cobre metálico, e 6,5 do CCA,
como um todo, né, do arsenato de cobre cromatado para essas aplicações, fora de contato, contato e ambientes agressivos. Tá? E algo que está vindo, que a gente tem percebido, né, e tem sido também um processo difundido, que é o processo de modificação química da madeira, na qual você altera aquelas hidroxilas que estão disponíveis, quer seja pelo processo de cross-linking entre hidroxilas, ou quer seja pelo preenchimento do vazio celular, ou quer seja pelo próprio tratamento térmico das madeiras, que vão formar novas conexões na estrutura da madeira e vai proteger a madeira do ataque de fungos e insetos. Cito aqui o caso, por exemplo, da madeira acetilada, que é bastante difundida na Europa, né, que é a madeira Accoya, que é a marca comercial, que basicamente eu tenho a madeira com a hidroxila disponível, tenho o anidrido acético que vai sofrer uma clivagem, onde o radical acetil vai reagir com a hidroxila da madeira e liberar ácido acético. Essa madeira, de fato, ela fica cheirando vinagre como processo final, e vai proteger a madeira justamente, quer seja do ataque de inseto, quer seja da própria degradação, e vai melhorar a estabilidade dimensional da madeira. Por quê? Porque se você reagiu àquela hidroxila disponível que você teria para fazer ponte de hidrogênio, você não vai ter mais essa hidroxila disponível, e justamente você vai melhorar a estabilidade dimensional, e a madeira tende a ter uma durabilidade muito maior, né? Não fendilha, não racha e não trinca. Aqui umas imagens justamente do que nós temos em relação aos ensaios em campos de apodrecimento, na qual a gente, a imagem real do nosso campo de apodrecimento Elis Antônio. Eu tenho madeiras tratadas e que estão nas mesas aqui em formato de lap joints, eu tenho L joints, eu tenho estruturas que seriam equivalentes a estruturas de parede, eu tenho decks, eu tenho madeiras enterradas em contato com o solo, aqui para vocês terem uma ideia, por exemplo, as madeiras depois de um ano retiradas do solo, as madeiras tratadas e as madeiras sem tratamento depois de um ano, os insetos justamente se alimentaram e realmente colapsaram por completo essa estrutura de madeira. Então, é claro, à medida que a minha testemunha sem tratamento ela tem esse estágio de degradação, significa que o meu campo é bastante ativo. E é claro que o produto está funcionando, né? Geralmente esses ensaios eles levam 5 anos, com uma avaliação inicial depois da implantação de 6 meses, depois de um ano você retorna e faz a avaliação, e uma vez por ano você acaba voltando e pontuando, justamente classificando a partir de notas o estágio de ataque e de proteção que o preservativo tem trazido. Notas acima de 7, né, são produtos potenciais, 9 e 10 são produtos que estão praticamente passíveis de registro, né? E é claro, quando a gente fala também não só da biodeterioração, eu citei aqui, vou ter que citar um pouquinho da questão mesmo do produto, com uma marca comercial nossa, que é o Osmoguard FR100, que é um produto que protege as madeiras, né? Um produto para proteção passiva, né? Então, proteção ativa, sprinkler, extintor, né? E a proteção passiva é aquele produto que você aplica na madeira para que essa madeira tenha uma durabilidade, né? Então, um produto para proteção contra o fogo, ele pode ser aplicado, quer seja por pincelamento, imersão ou vácuo-pressão, né? Então, basicamente, esses produtos, eles salvam vidas e eles estão ali disponíveis para proteção passiva. Por quê? Porque eles aumentam o tempo de fuga das pessoas numa estrutura, numa situação de incêndio, e também permite com que os bombeiros que vão trabalhar no combate consigam fazer a proteção sem necessariamente colocar a sua vida em risco, né? Justamente eles têm essa finalidade, né? De proteger as pessoas para que elas consigam sair de dentro das construções e também de que as equipes de combate consigam fazer o combate sem ter também risco a sua própria vida, né? Basicamente, quando você fala num produto, né, retardante de chamas, é um produto que ele é utilizado nas situações que, neste caso, o nosso produto Osmoguard FR100 é um produto que foi testado de acordo com o que determina a IT10 do Corpo de Bombeiros, que fala que é um produto que determina que é um produto de controle de materiais de acabamento e revestimento, que isso cita justamente o uso dessas madeiras em função da ocupação
né? Então, é determinado que quando você tem estruturas com mais de 12 metros de altura, com uma área superior a 750 metros, obrigatoriamente você tem que ter produtos para proteção passiva que atinjam de categorias 2A até 5A ou 4A, numa aplicação, num uso, por exemplo, dependendo da estrutura, numa proteção para piso, parede, teto e fachada. Geralmente, piso, parede, teto e fachada, eu determino essa proteção e, é claro, numa situação de teto, onde você tem uma situação de fogo e de calor mais intensa, eu tenho que ter categoria, atingir a categoria de desempenho do produto de proteção passiva 2A, porque a classe 1 geralmente trata de materiais incombustíveis. E quando você fala, por exemplo, na classificação A, dentro dessas categorias, né, piso, parede, teto e fachada, eu estou falando numa redução da emissão de fumaça. Quando eu falo, por exemplo, numa categoria B, a fumaça ela pode ser superior ao ensaio alcançado, então existe um limite de emissão de fumaça, por quê? Porque estou no ambiente externo, então a fachada. Então a permissão de liberação à fumaça é maior quando você trata em relação a ambientes internos, né? Em função da ocupação, quer seja residencial, comercial, serviço educacional, hotel, teatro e outras aplicações, por exemplo. Aqui é uma avaliação que nós fizemos no corpo, basicamente seguindo as metodologias definidas pelo Corpo de Bombeiros dentro da IT-10, foi utilizado no Laboratório de Segurança ao Fogo do IPT em 2019, quer seja para propagação de fogo, a liberação de fumaça, o fluxo crítico de calor e a ignitabilidade das madeiras. Então, eu tenho aqui na minha esquerda os corpos de prova. Aqui não é exatamente os ensaios que estão citados aqui, mas um ensaio que nós fizemos no LAMEI, em São Carlos. Nós fizemos um ensaio fugiu o nome, um ensaio que fizemos uma avaliação paralela, o Schlitter modificado, uma avaliação de uma chapa paralela, na qual nós emitimos o fogo e verificamos que a madeira sem tratamento teve um ataque ao fogo muito intenso, e nesse caso nós fizemos uma madeira tratada com CCB aplicado um produto preservativo que protege contra ao fogo, o Osmoguard FA100, que nos dá uma proteção muito grande quando você compara, por exemplo, um corpo de prova não tratado. E, é claro, isso permite a utilização das estruturas de madeira e traz segurança ao uso da madeira para várias estruturas, como, por exemplo, esse shopping, que é um shopping em Fortaleza, que é um shopping em Iguatemi, que é basicamente utilizado em estrutura inteira de madeiras tratadas, com proteção passiva contra o incêndio, com utilização de preservativos e acabamentos, né? Isso é uma estrutura muito bem construída, por exemplo, lá em Fortaleza. Aqui eu tenho o primeiro edifício que foi construído em Araucária, no Paraná, inteirinho em estrutura de madeira, levando em consideração todos esses conceitos que a gente fala em utilização de uso, em utilização de metodologias de tratamento dos preservativos. Aqui a loja Dengo de chocolates, aqui em São Paulo, que é também uma fábrica de chocolate inteirinha em estrutura de madeira, né, que vem, como eu disse, vem evidenciando o uso da madeira. Brasil, confinamentos demandam muito uso de madeira tratada, e quer seja principalmente aqui nos mourões de madeira, né, nossa população, estamos em torno de 210, 212 milhões, e em cabeças de gado também nós estamos em torno de 210 e 212 milhões de cabeças de gado. Então, o uso da madeira tratada é muito grande no Brasil, né? A utilização em ferrovias, infelizmente no Brasil a gente não tem tanta cultura do uso em ferrovias em madeira, né? Mas temos um potencial muito grande para o desenvolvimento do uso de madeira em ferrovias. Utilização em vinícolas, como por exemplo aqui a Salton, no Rio Grande do Sul, que utiliza justamente essas espaldeiras e nessas escoras para proteção justamente desses parreirais. Utilização da madeira tratada em decks, em passarelas, aqui, por exemplo, aqui em Punta del Este, no Uruguai, utilização de madeiras
tratadas nessa aplicação. Eu gostaria de agradecer a todos pelo tempo e pela disposição em me ouvir e poder transmitir um pouquinho sobre o que são os produtos, o que são os processos e seus usos. Muito obrigado. Muito bom.